Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, à matéria de microbiologia e hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, tá? Só para relembrar alguns conceitos que nós já havíamos conversado em sala de aula. Então, vocês devem lembrar o que é a microbiologia, né? É uma ciência que é capaz, é a responsável por estudar os micro-organismos. Que micro-organismos são esses? As bactérias, os fungos, vírus e os parasitos, sendo que os parasitos nós estudamos à parte, né, na parasitologia. E aí, esses micro-organismos, eles podem ser patogênicos ou não. O que significa isso? Que eles podem desenvolver doenças ou não. Todo micro-organismo é patogênico? Não. Existem micro-organismos que podem ser utilizados na alimentação, por exemplo, né, na indústria alimentícia. Nós sabemos que alguns queijos necessitam da fermentação de fungos, de bactérias, que são extremamente importantes, né? Nós sabemos que existem bactérias no nosso intestino que é extremamente importante na hora da formação das fezes, né, que fazem parte da nossa microbiota natural. Então, não são todos os micro-organismos que são patogênicos, a gente tem que ter isso em mente, certo? Vamos falar de bactéria, então. Então, são seres unicelulares, procariontes. O que isso significa? Que eles são apenas uma única célula. A bactéria é a célula em si, né? E pelo fato de ser procarionte, significa que é uma célula simples, sem muitas organelas, que o núcleo, na verdade, não é nem um núcleo, né? Então, é uma célula bem simples, que necessita de outra célula para ser parasitada, para que ela consiga executar as suas funções biológicas. Lembrando que as bactérias podem ser patológicas ou não, ou seja, elas podem transmitir doenças ou não. Aí eu dou alguns exemplos aqui para vocês, né? Clostridium tetani, que é a bactéria que é a causadora do tétano, então é o agente etiológico ou agente patológico do tétano. O bacilo de Koch, lembra o nome dele? Mycobacterium tuberculosis, responsável então pela tuberculose. Bordetella pertussis é o agente patológico da coqueluche. Staphylococcus aureus, esse é bastante conhecido, né? É o agente patológico da sinusite, da amidalite, dos furúnculos. E temos aqui os lactobacilos. Deixa eu pôr aqui para vocês, acho que não tá vendo, né? Os lactobacilos espécie, que fazem parte da microbiota intestinal, que fazem parte do Yakult da vida, né? Então, alguns exemplos aí de bactérias que nós estudamos aí no decorrer do curso, só para dar uma relembrada. Aí vocês lembram que nós classificávamos as bactérias, né? Quanto à morfologia. O que significa morfologia? É o formato, a forma, o jeito que a bactéria se manifesta, se apresenta. Nós podemos falar que essas bactérias são cocos, bacilos, espiroquetas e vibriões. Os cocos nós dividimos em diplococos, streptococcus e estafilococcus. Então, se vocês lembrarem, né, que nós até vimos no microscópio algumas formas, eu trouxe algumas lâminas para que vocês conseguissem identificar. Então, vocês lembram que o diplococo, né, são dois coquinhos, um do ladinho do outro. Exemplo aqui, ó, o Streptococcus pneumoniae, que é o agente patológico da pneumonia. Ó, Streptococcus, como que apresenta-se a bactéria Streptococcus? Na forma de fila, né? São vários coquinhos, um ligadinho no outro. E o Streptococcus, como que apresenta? É o famoso Staphylococcus. Streptococcus é em formato de fila, né? Os cocos todos em forma de fila. E o Staphylococcus são todos agrupados, parecendo um cachinho de uva, né? Ó, Staphylococcus aureus. Tudo bem? Nós temos os bacilos, que é na forma de um bastãozinho, lembrando que eles podem ter flagelos ou cílios, que é conforme eles se locomovem, né? Conforme a bactéria se locomove, então pode ser flagelado ou ciliado, lembram disso?
Os vibriões na forma de vírgula, né? Parece uma vírgula, então, por exemplo, o vibrião da cólera, certo? E as espiroquetas, que é no formato de um espiral, né? Parece um parafuso, exemplo, treponema pálido. Tudo bem? Só para relembrar, então, a morfologia das bactérias. É uma das classificações. Como nós podemos classificar também? Conforme a respiração. Então, vocês lembram as bactérias aeróbicas e anaeróbicas? As bactérias aeróbicas, elas necessitam do oxigênio para sobreviver, né? Sem a presença do oxigênio, elas não sobrevivem. Já as bactérias anaeróbicas, elas não sobrevivem no meio com oxigênio. O melhor exemplo que eu dou para vocês é quem? A Clostridium tetani, que é a responsável, né, o agente patológico do tétano. Aí que vem a importância de lavar toda vez que nós temos um machucado, um corte, principalmente por uma lâmina, né, por algum metal, lavar esse machucado com água oxigenada, porque essa água oxigenada ela é rica em oxigênio. Se ali eu tiver a presença de bactérias anaeróbicas, eu já estou matando, inativando essas bactérias, né? Então, uma profilaxia tão simples, tão fácil de ser utilizada e muitas vezes passa batido. Então, nós temos as bactérias aeróbicas, necessitam do oxigênio para sobreviver. As anaeróbicas não sobrevivem no meio com oxigênio. E as facultativas, que são as espertas, né? Elas se adaptam ao meio. Independente de ter oxigênio ou não, elas acabam se adaptando e sobrevivem. Aí que mora o perigo, né? Das bactérias. Então, olha só, dei aqui um exemplo para vocês, tá? Então, as pseudomonas, bastante comum nas infecções urinárias, elas são bactérias aeróbicas, elas necessitam de oxigênio para sobreviver. As anaeróbicas, o próprio exemplo fala, Clostridium tetani, não precisa do oxigênio, pelo contrário, né, ela só sobrevive no meio sem oxigênio. E a facultativa, a E. coli, que é uma bactéria intestinal, tá lá bonitinha, mas se ela começar a se manifestar de forma incorreta, aumentar a sua colônia, pode desenvolver aí as infecções intestinais. Tudo bem? Então, segundo tipo de classificação bacteriana. O outro, coloração de Gram, nós até fizemos, né, essa aula prática lá no laboratório. Então, nós conseguimos colorir a bactéria, né, como? Através da técnica de coloração de Gram. Através da técnica, nós conseguimos depois olhar lá no microscópio, se a bactéria ficar vermelha, nós falamos que ela é Gram negativa. E se ela ficar azulzinha, roxinha, ela é Gram positiva. O que isso significa? Qual é o objetivo da coloração de Gram? Eu consigo classificar a bactéria identificando a sua patogenicidade, né? Eu posso não saber qual é a bactéria, mas eu já sei se ela é Gram negativa ou Gram positiva e com isso os estudos mostram qual seria o antibiótico mais indicado para que eu possa combater essa bactéria. Existem antibióticos que só são nocivos, ou seja, só desenvolve uma ação em bactérias Gram negativas. Outros antibióticos só desenvolvem uma ação em bactérias Gram positivas. Então, a coloração de Gram é extremamente importante para que eu saiba identificar qual é o tipo de bactéria para que eu possa entrar com tratamento terapêutico. Tudo bem? Vamos só relembrar como que faz a coloração de Gram. Vocês lembram? A gente pega, então, a colônia de bactérias, né, que nós fizemos lá na placa de agar, lembram? E aí a gente faz lá o esfregaço. Nós fazemos, então, um banho com o azul, né, o azul de metileno ou a violeta genciana, deixa agir por 1 minuto. Lava com água corrente, né? Então, a gente lava com água destilada. Depois, nós colocamos Lugol, que é uma solução de iodo. Deixa mais 1 minuto. Lava com água corrente. Coloca uma solução alcoólica, pode ser o álcool 70% ou acetona. Deixa por 30 segundos. Lava novamente. E aí, por fim, coloca a fucsina. Deixa por 30 segundos. Lava novamente com água e aí faz a leitura no microscópio, tá?
tá? O que vai acontecer? Bactérias gram-negativas, elas contêm uma parede celular fina, elas não apresentam muitos peptídeos glicanos, então essa parede não consegue fixar a violeta genciana, lembram disso? E aí a parede só vai corar pela fucsina, por isso que ela fica vermelha. Já as bactérias gram-positivas, a parede celular é mais grossa, ela tem uma grande quantidade de peptídeos glicanos, e aí consegue fixar a violeta, por isso que ela fica azul ou arroxeada. Tudo bem? Então, coloração de gram, relembrando. Tá aqui a lâmina, eu acho que foi até essa mesmo que eu mostrei pra vocês, né? Então, só pra relembrar, olha só quantos cocos, né? Agrupados assim, então, estafilococcus, né, ó, na forma de cachinhos de uvas, então, estafilococcus gram positivo, aqui provavelmente